Há uma guerra invisível que poucos conseguem ver. Uma batalha travada nas sombras das conferências diplomáticas, nas salas fechadas dos quartéis generais e nas palavras cuidadosamente escolhidas de altos comandantes militares. A África, continente riquíssimo em cultura, em recursos e em esperança, tornou-se hoje o novo campo de disputa global. Não é apenas uma luta contra o terrorismo. É uma guerra por influência, por soberania e, sobretudo, por narrativa. O comando dos Estados Unidos para a África, o AFRICOM, sabe disso. Sabe que os olhos do mundo estão se voltando para o continente. E por isso, o General Michael Langley, comandante supremo das forças norte-americanas na África, aceitou dar uma rara entrevista à televisão queniana Citizen TV. Você está prestes a ouvir a íntegra desta conversa. E mais do que ouvir, a entender o que está por trás das palavras. Preste atenção em cada detalhe. O que o general valoriza, o que ele evita dizer. Os termos técnicos que revelam muito mais do que aparentam. Durante os próximos minutos, ele falará sobre o papel estratégico do Quênia e da África Oriental, o avanço do extremismo violento no Sahel e o porquê de a região ser agora o epicentro global do terrorismo, a transição da missão da União Africana na Somália e os riscos de um vácuo de poder, a situação instável no Sudão, com ondas de impacto que ameaçam todo o chifre da África, e os desafios diplomáticos com países como Burkina Faso, cada vez mais distantes da órbita ocidental. Esta não é apenas uma entrevista, é um documento estratégico, um retrato real da nova geopolítica africana. E você vai ter acesso a tudo isso aqui, no Visão 360, onde a análise vai além da superfície. Antes de começar, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe com quem precisa entender o mundo com profundidade. Agora sim, vamos ao conteúdo. Uma entrevista rara, com revelações importantes e silêncios ainda mais reveladores. No programa de hoje, temos a honra de falar com o general Michael Langley. Ele é comandante do US Africa, AFRICOM. Estaremos explicando o que isso significa. Tenho certeza de que você conhece, já que está nesta região. Há muito trabalho feito aqui. E estamos aqui para falar sobre por que ele está no país e qual grande conferência está ocorrendo no momento. General, muito obrigado por reservar um tempo para nós na Citizen Television. Obrigado, Ivan. Vamos começar entendendo por que você está aqui. Há a Conferência dos Chefes das Forças de Defesa. Conte-nos sobre isso e sobre o papel do AFRICOM. Bem, quando assumi o comando do AFRICOM em 2022, tivemos uma conferência em Roma e eu disse, sabe, tudo bem e bom. Todo mundo quer ir a Roma, mas eu vi que esta conferência é para os chefes de defesa africanos e deveria ser no continente. Fomos fazer o nosso próprio no ano passado em Botsuana e realmente abriu espaço para abordar questões militares, questões de segurança, objetivos compartilhados sobre como alcançar segurança e estabilidade por todo o continente. Esse era o propósito. E agora estamos aqui no Quênia. E quando conversei com o general Kiri, do Chad, ele disse, sim, eu adoraria sediar esta conferência. Então, é uma conferência de propriedade dos chefes de defesa por toda a África, e aqui estamos nós. Conte-nos sobre a relação entre a África e, claro, os vários militares ao redor da África. Falaremos do Quênia em breve, mas comente sobre a cooperação e o apoio fornecido. Como você categorizaria isso? Uau, é amplo e extenso. No nosso engajamento com os militares por todo o continente, pelas regiões do norte da África até o sul da África, leste e oeste, aprofundamos nossas parcerias com vários países e seus militares para construir aquilo que vemos. Primeiro, a segurança vem antes. Para a boa governança e para institucionalizar os militares é o primeiro passo para ser capaz de obter estabilidade e também prosperidade para os países.
É aí que nos engajamos com vários países na África Ocidental, na África Oriental, no Maghrebe também e no sul da África. Temos construído essas relações há anos, desde 2007, 2008, engajando com vários países africanos que têm objetivos compartilhados, valores partilhados na nossa abordagem às ameaças, mas também para explorar as oportunidades. Qual o objetivo compartilhado com o Quênia? Sabemos que vocês recentemente receberam o status de aliado não nato importante. Como você vê isso de uma perspectiva militar e de segurança? Bom, as KDF, Kenyan Defense Forces, Forças de Defesa do Quênia, têm reputação aqui na África Oriental como líderes e exportadores de segurança. Eles são um país âncora. A KDF esteve presente, seja em algumas iterações anteriores da missão na Somália, depois das forças da ATMIS e agora com a missão da AUUN. Em todas essas fases, o Quênia esteve lá. Encontro-me com o presidente Hassan Sheikh Mohamud em várias ocasiões, e ele fala muito bem dos irmãos e irmãs de armas ao lado dele na fronteira com o Quênia, da liderança deles e como o Exército Nacional da Somália depende deles para ser os líderes de institucionalização e profissionalização das forças. O Quênia faz isso muito bem. Já que estamos falando da Somália, vamos abordar isso por um momento. Agora que houve a diminuição da ATMIS, como você avalia a capacidade do Exército e das Forças Armadas de lá para manter a segurança? Porque, como você disse, isso é algo compartilhado entre o Quênia e a Somália. Isso varia, especialmente durante transições importantes. E como você deve saber, no primeiro ano houve várias questões políticas que afetaram a segurança geral e a capacidade do Exército Nacional Somali para operar, porque havia algumas incógnitas entre a Somália, os Estados Federais, o governo nacional e outros países. Havia coisas que tinham de ser resolvidas que afetaram as operações. Acho que estão superando isso. Mas o ponto mais estressante foi a transição da ATMIS no início do ano. E sempre que há mudança, há chance para os adversários explorarem esse gap, essa lacuna de tempo, e intensificarem suas operações, tentando tomar vantagem e atacar o Exército Nacional da Somália. Isso é o que estamos vendo agora. Mas é uma força muito resiliente, de geração de forças. Diversos parceiros estão ajudando a recriar o que alcançaram nos últimos anos na Somália Central e até no Sul. Por que você acha que a ameaça permanece tão persistente décadas depois? Já foi feito muito trabalho na Somália. A África chamou atenção. Por que a ameaça terrorista segue persistente e como seria o endgame? Como seria o fim? Bem, parte disso é o Al-Shabaab, uma organização terrorista antiga, apoiada pela Al-Qaeda. Eles querem usar suas operações de informação, se transformar num governo sombra, atividades ilícitas, nefastas, explorando as pessoas na Somália, os clãs marginalizados, com narrativas falsas, dizendo que estão ali e podem prover melhor que o governo. Fazem isso há anos. Têm seu próprio financiamento, pressionando alguns clãs por recursos. Na verdade, confiscando recursos, impostos ilegais sobre esses membros e dizendo que estão lá para prover quando realmente não estão. O governo federal da Somália tem sido muito ativo em tentar diminuir isso e fazer ações de garantia, indo até a comunidade. Por meio das fases de libertação e operações de estabilidade, eles levam todo o governo, provendo serviços, educação, conectando-se com regiões como Hirshabelle, Galmudug e outras regiões na Somália. Gostaria que falássemos um pouco sobre o Sudão. A crise já entrou no segundo ano. Há dois lados, um denunciado por crimes contra a humanidade em Darfur, outro enfrentando questões de legitimidade por conta do golpe. General Langley, o Africom tem um lado? Bem, isso é uma questão de política. No momento, queremos paz. E vale dizer, essas atrocidades e essa guerra civil desde 15 de abril de 2023
E a população deslocada de Darfur para outros países é uma tragédia. O número de vítimas é equivalente ao de qualquer outro lugar do mundo e essa narrativa precisa ser contada. Burhan e Hemeti estão se enfrentando, dois senhores da guerra, resultado de um golpe que deveria abrir caminho para a governança civil e eleições, mas o conflito começou. Quem sofreu com isso foi o povo do Sudão. Estamos tentando pressionar por paz, e isso se dá dentro das esferas de política e diplomacia, com líderes globais tentando trazê-los à mesa. Houve atrocidades em ambos os lados. Qual o papel da África nisso, se é que há algum, mesmo nos bastidores? Isso é altamente restrito ao nível diplomático, ao nível mais alto. Não temos função militar lá. Você vê o conflito no Sudão como uma grande ameaça à segurança do chifre da África? Qual sua avaliação? Ele pode ter implicações. Só a instabilidade pode gerar mais migração. Leste, oeste, norte. Populações deslocadas têm efeitos reverberantes em outras comunidades, que desfavorecem e fomentam conflitos. Vemos isso até mais ao sul, como no caso do M23 na RD Congo e o deslocamento de populações afetando vidas e estabilidade. Quando populações se movem, há interrupção. Muitas vezes não há capacidade para lidar com elas. Vemos esses efeitos em cascata. Por exemplo, populações de Darfur indo para o Chad. Isso é disruptivo. Talvez não tenham infraestrutura para recebê-las. O Senhor diz que o Africom não está presente em campo, mas está monitorando o fluxo de armas, influência externa e até o uso recente de armas químicas pelo RSF. Bem, os EUANA estão considerando sanções. Então sim, isso está sendo tratado num nível mais alto. No Africom, fazemos alertas e monitoramento. Observamos o que está acontecendo. Você está vendo algo preocupante? Nós reportamos isso ao nosso governo. E já é público que estamos investigando o uso de armas químicas. Então isso passa ao governo do Zeleril e outras entidades como a ONU, que conduzem investigações extensas. Quero que falemos de forma mais ampla, porque falamos da crise no Sudão, da guerra ao terror na Somália. Mas você vê uma ameaça além do terrorismo? Qual é a maior ameaça da região nesse momento? Eu diria que há muitas camadas de ameaça no Sahel que podem se propagar para o Magrebe. Quando as condições se alinham, pode aumentar a instabilidade numa população. Por isso que digo sempre, quando buscamos solução, e vamos discutir isso novamente na conferência no Chad. Qual é a solução duradoura para o terrorismo? Aprendemos muitas lições do Levante, do Oriente Médio, da Síria, do Iraque, e isso migrou para baixo. Preciso colocar esse dado. Em 2007, o percentual global de terrorismo na África era 2%. Em 2024, cerca de 43%. Ele migrou para baixo. E parte disso é que essa ideologia migrou. Alguns combatentes vieram via Magrebe, via Primavera Árabe, via queda da Líbia. Essa narrativa baixou ao Sahel. Vimos que essa jihad e esse extremismo islâmico ressoam com algumas populações marginalizadas no Sahel e se enraizaram, viraram tóxicos, virou atrocidade. Onde essas gangues armadas tentaram formar um califado alimentando o terrorismo. Quando você diz não é só cinético, qual é a abordagem? Abordagem whole of government é educação, religião genuína nas comunidades, serviços, para que jovens em idade militar não sejam doutrinados. E vocês mudaram para burden sharing? Sim, abordagem integral, seleção do que funciona, foco com parceiros que já têm capacidade e repartir isso. Em alguns países da África Ocidental já estão reconstruindo, mas funciona quando se envolve a comunidade afetada. Os países africanos devem liderar. Eu posso ajudar, ter prioridades conjuntas, mas eles lideram, eles conhecem suas realidades. Não impomos nada no Africom. É uma campanha de aprendizado. Sempre que me reúno com ministros, presidentes ou chefes de defesa, eu aprendo com eles. E assim construo. Houve tensão com Burkina Faso.
O senhor falou no Senado que o general Traoré estava desviando reservas de ouro para sustentar o regime em detrimento do bem-estar público. Isso causou críticas. O que o senhor quis dizer exatamente? Falei sobre soberania. Eles são soberanos, fazem suas escolhas, inclusive de usar seus recursos na força militar. Mas do ponto de vista militar, estava dizendo que aquele era o ponto mais vulnerável. Era minha chance de iluminar que isso provavelmente é uma fraqueza e que deveriam direcionar recursos suficientes para combater o terrorismo no país. Eles têm direitos soberanos, mas estou dizendo, isso está indo na direção errada. ISIS, Jotanin, Al-Qaeda, no Magrebe, estão ficando mais fortes lá desde 2022. Eu acompanho desde que assumi o comando. Não tenho ressentimentos. É decisão deles. Mas continuam em auras de guerra. Vão precisar de mais recursos. O senhor mantém essa avaliação, mesmo sob pressão para recuar? Sim, é minha avaliação. Está piorando. É necessário mais. Terroristas buscam renda, recursos, recrutamento entre os burkinabes e abrigo dentro do país. Isso ameaça a soberania e os interesses dos SLUA. Porque ISIS no Sahel pode migrar para o ocidente africano, sudeste africano e até juntar com o ISIS-W e ISIS-Sahel. Temos objetivos compartilhados e oferecemos cooperação ao governo do Burkina Faso e aos países vizinhos. Terroristas buscam abrigos nas fronteiras, que lhes permitem crescer, recrutar e atacar. O Africom considera ações até como a intervenção da OTAN na Líbia em 2011, fazemos alertas, indications and warnings, e construímos capacidade institucional, disciplina. Não teremos boots on the ground, do ZEUA, apenas trocas de ideias e exercícios de treinamento para capacitar. O Africom trabalha para compartilhar e transferir a responsabilidade dos países africanos. O objetivo é operações independentes. E sobre Burkina Faso? Estivemos no exercício African Lion, no Marrocos. Vários países cooperando. Estão presentes hoje, aqui na conferência. Isso demonstra compromisso compartilhado para derrotar o terrorismo. Mas o senhor foi criticado por alguns líderes africanos que viram isso como intervenção na soberania e paternalismo. O que responde? Há outros países que fazem isso também. Isso nem deveria ser surpresa, mas insisto, respeitamos soberania, decisões de quem escolham como parceiros de segurança. Medimos o denominador comum, o que impede o progresso no Sahel. Em 2050, o maior contingente da força de trabalho será da África. Esses jovens precisam de esperança, paz, estabilidade para entrar em seu potencial. Pan-africanismo é real, forte e há oportunidade de liderança global. A África pode fazer isso, é o que imaginamos. O senhor está preocupado com a influência da China e da Rússia na África? Sim, estamos. O que nos preocupa é o impacto na África, para o povo africano. A influência deles pode atrapalhar o desenvolvimento de potencial, independência, soberania, liberdades, ordem internacional baseada em regras. Há uma estratégia dos disciplina para contrabalancear isso? Observamos que a África não precisa ser militarizada. Estamos atentos aos acordos de segurança. São para a estabilidade ou para bases e hegemonia? Isso nos preocupa. Vamos encerrar por aqui. Obrigado, General Michael Langley, por falar conosco na Citizen Television. Obrigado. E aí está, a voz oficial dos Estados Unidos em solo africano. Um general, um diplomata, um estrategista. Suas palavras são medidas, seus gestos calculados. Mas há entrelinhas, e é nelas que está a verdadeira guerra. O Africom quer parceiros africanos, mas também quer manter a liderança. Fala em soberania, mas exige alinhamento. Defende a paz, mas envia drones e tropas de elite. Esta entrevista revelou algumas verdades, mas também expôs contradições. Por que, depois de décadas de presença, o terrorismo se intensificou? Qual o real papel dos países africanos na construção da sua própria segurança?
E até que ponto a dependência da ajuda militar externa é uma armadilha diplomática? O tempo vai responder a essas perguntas. Mas enquanto isso, aqui no Visão 360, vamos seguir atentos. Nos próximos episódios você vai ver como a Rússia, por meio do grupo Wagner, está moldando a segurança no Sahel, o que está por trás dos golpes de Estado em Burkina Faso, Níger e Mali. Como a França foi empurrada para fora da África Ocidental e o que isso tudo tem a ver com o novo mapa global do poder. Não se engane, o futuro da África está sendo escrito agora e você tem a oportunidade de entender, analisar e participar dessa história. Se este conteúdo foi útil, deixe o seu like, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção nesta entrevista e compartilhe com colegas, amigos e estudiosos da geopolítica africana. Este é o Visão 360. Informação estratégica, análise profunda e o compromisso com a verdade, ainda que ela incomode. Até o próximo vídeo.